Pastor Fernando Alves, uma palavra de fé. Exaltado e glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje para todos sempre. Queridos, é com muita alegria que nós estamos aqui. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus, agradecendo a você de perto, de longe, independente da placa da igreja, da religião. Nós aqui abraçamos a todos. Aqui nós entendemos que todos necessitam de Deus. Todos precisam da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para prosseguir na caminhada. Hoje eu quero trazer uma palavra que Deus assim colocou em meu coração. Palavra esta que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 1, e quero ler apenas os versículos de número 12 e 13, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Amados, esse texto da Bíblia Sagrada, ele é um texto que fala muito forte aos nossos corações. É um texto que nos traz uma palavra maravilhosa, uma palavra aonde a mesma ela nos fortalece, a mesma nos aproxima de Deus. A mesma nos enche da graça e do poder de Deus, e sendo assim nós aprendemos com Deus, por Ele ser bom, por Ele ser misericordioso, por Ele estar cuidando de cada um de nós. Esse texto diz a Bíblia Sagrada, a epígrafe, fala sobre a opressão que o povo estava vivendo, sabe aonde? No Egito. A opressão que o povo estava vivendo, na verdade, estava maltratando eles. Eles estavam em uma situação a qual estava sendo muito difícil para eles. Mas eles estavam firmes com Deus. Eles estavam olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. O Senhor Jesus estava cuidando do povo, porque a necessidade do povo de Deus muito grande, e era impossível Deus abandonar esse povo no meio do caminho. Isso é o que nos traz alegria,
Porque Deus, Ele nunca nos abandona no meio do caminho. Nós estamos vivendo uma época onde nós se deparamos com coisas quando passamos pelo meio da rua. Ontem eu falei sobre algo na igreja. Nós estamos vivendo um tempo de desespero por combustível. Como a Bíblia Sagrada, ela é a inerrante palavra, se você parar para meditar, você passar num posto de combustível, numa época dessa, hoje, dia 30 de maio de 2018, o desespero está grande. O Brasil vive momentos onde o povo está vivendo uma opressão, está sendo oprimido. É tanta coisa acontecendo, mas eu sempre digo que quem lê a Bíblia, o povo se corrompe por falta de quê? De conhecimento. No livro de Amós, no capítulo 7, versículo 8, o Senhor disse: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas sim de ouvir a minha palavra, diz o Senhor. Pode guardar essa palavra aqui que eu estou transmitindo para o Brasil e o mundo. Vai chegar um tempo, irmão, que você vai ver pessoas desesperadas nas portas das igrejas, com fome da palavra, com sede de ouvir essa palavra genuína, e não vai ter quem pregue. Está vendo esse desespero que nós estamos vendo hoje? Onde o povo corre de um lado para o outro. Eu não estou discriminando. A necessidade obriga, as pessoas precisam trabalhar, não estou discriminando. Mas eu estou levando para o lado da palavra, a Bíblia, o lado espiritual, o que a Bíblia diz, fazendo uma comparação à luz da Bíblia, que vai chegar um tempo, irmão, que Deus vai enviar fome sobre a terra. Não é fome de pão nem sede de água, porque isso a gente já vive, não é? Mas o Senhor disse a Amós 7:8, mas sim de ouvir a minha palavra. Assim como o desespero é grande atrás de um posto de combustível, com combustível, assim o desespero vai ser grande de pessoas procurando onde tem uma igreja para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e não vai ter. Porque vai chegar o tempo que nada vai saciar a fome das pessoas, só a palavra. Vai chegar um tempo que o povo vai se desesperar. Pode anotar isso aí. Pode guardar isso aí, viu? Porque isso aí lá na frente, a palavra de Deus é verdadeira, isso aí você vai ver acontecendo. Então o povo estava vivendo aqui uma opressão no Egito. Diz a Bíblia que os filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, diz que cada um com a sua respectiva familiar, como por exemplo, estava Rubem, estava Simeão, Levi e Judá, estava Isaque, Zebulun, Benjamim, estava Dan, Naftali, estava Gad, estava Zé. Todos os descendentes de Jacó eram 70. Diz a Bíblia que José, porém, já estava no Egito. A Bíblia diz que, ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, diz a Bíblia, que eles eram férteis. Diz a Bíblia Sagrada que eles proliferaram, tornaram-se numerosos, se fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Mas, amados, observe comigo, conforme diz a palavra, que em meio à opressão que o povo estava sofrendo no Egito, mas
a Bíblia Sagrada diz no capítulo 1, versículo 7, que eles eram férteis. Eles se tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Observe que houve um fortalecimento. Observe que houve um crescimento. Ora, tudo aquilo que hoje é grande, um dia foi pequeno. Se uma pessoa hoje cresceu, às vezes a gente olha para os nossos filhos e identificamos o tamanho dele. Rapaz, como esse menino está grande, parece que nasceu ontem, né? Mas um dia ele foi pequenininho. E ele foi crescendo, crescendo e vai crescendo, crescendo e crescendo. Mas o que Deus está querendo falar sobre isso, sobre os israelitas que eram férteis? É a Bíblia que diz que eles eram férteis e eles foram crescendo, eles foram desenvolvendo, eles foram crescendo de uma maneira tal que as pessoas tiveram a alegria de ver. Mas o que quer dizer fértil? Fértil é aquilo que possui alta capacidade de produtividade, sabe? Alta capacidade produtiva. Fértil é o que produz. Você está entendendo? Que se apresenta, podemos dizer, aquilo que se apresenta abundantemente, farto. Então, meus amados, o povo era fértil, ou férteis. Pessoas, um exemplo, a terra é fértil. O que é uma terra fértil? Uma terra que está em bom estado ou em boas condições para o plantio. Fértil, podemos dizer também para o plantio, para período fértil, né? É um período que corre o risco de engravidar, não é? Um período, podemos dizer que bom para engravidar. Então, diz a Bíblia Sagrada no sentido figurado, fértil é o que é produtivo. E se tem uma coisa que os israelitas, eles eram férteis. E eles tornaram-se muito numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Mas o que é que Deus está querendo dizer com esta palavra? Deus quer dizer, fala para você através da palavra, que você hoje, Ele lhe conhece, hoje Ele sabe que as suas condições, ela não é aquela condições que você deseja, que você quer ter, que você conquistou, mas observe que houve a mão de Deus no negócio para que o negócio viesse desenvolver. A mão de Deus foi estendida, Deus bradou, passaram por opressão, passaram por perseguições, passaram por momentos difíceis, mas em meio a tudo que eles passaram, Deus fez eles crescer. Deus fez com que as coisas viessem funcionar. O que é que Deus está querendo dizer com isso? É que Deus, poderoso como Ele é, Ele vai fazer com que as coisas funcionem na sua vida.
O Senhor vai fazer com que as coisas funcionem de uma maneira tal que te traga grandes e grandes alegrias. Tenha calma. Não fique pensando que você vai ficar fraquinha todo o tempo, não. Vai chegar um tempo que Deus vai lhe fortalecer, vai lhe encher de muito poder, de muita autoridade. Vai chegar o tempo que Deus vai fazer você crescer, 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 crescer e crescer. E você vai olhar e vai dizer: meu Deus, como eu era pequenininha, como Deus me fez crescer, desenvolver e se tornar uma bênção. Você tem que entender que quem hoje está em um patamar alto, um dia passou, um dia chegou em um patamar muito baixo, mas a mão de Deus estendida trouxe o crescimento, a mão de Deus fez multiplicar o pouco que tinha, a mão de Deus trouxe o crescimento aonde alguém entendia que não iria haver crescimento. A Bíblia Sagrada revela a história de vários e vários homens. Não fiquem pensando que aqueles que começaram por cima, eles terminaram por cima. Geralmente, aqueles que começaram por baixo, geralmente Deus faz ele terminar por cima. A Bíblia Sagrada diz: ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Diz a Bíblia Sagrada que então subiu ao trono do Egito um novo rei. Sabe o que Deus está dizendo para você sobre esta palavra? É que Deus, grande como Ele é, Ele faz tudo aquilo que lhe apraz. Ele faz tudo aquilo que está no seu coração, que está dentro da sua vontade, dentro do seu querer. A Bíblia Sagrada revela que o povo sentiu a alegria quando um novo rei subiu ao trono do Egito. Diz a Bíblia Sagrada que nada sabia sobre José. Observe comigo que esse rei que subiu no Egito, ele não sabia de nada sobre José. Onde é que está escrito isso aí, pastor? Está escrito, meu querido, na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 1 de Êxodo, versículo de número 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Observe comigo que Deus é aquele que é grande. Deus é aquele que pega quem não sabe nada sobre você e faz com que alguém fique sabendo algo de você ao teu respeito. O Faraó não sabia, não conhecia. Alguém não sabe da tua história. Alguém não sabe da onde tu saísse. Alguém não sabe da onde foi que Deus te tirou. Alguém não conhece a tua história, mas existe um Deus no céu que conhece a sua história, que sabe quem você é, que sabe que verdadeiramente Deus tem negócio com você. A Bíblia Sagrada diz que
quando José chegou ao Egito, ninguém sabia da história, ninguém sabia que ele tinha sido humilhado pelos irmãos dele, ninguém sabia que ele tinha sido vendido, mas existia a mão de Deus naquele negócio, meu Deus. Ai, meu Deus, existe a mão de Deus no negócio. E o Senhor está dizendo, descanse em mim. Meu Deus. Eita, como eu sinto a presença de Deus. O Senhor está dizendo para você, descanse em mim. Meu Deus. Escute a voz de Deus. O que Ele está dizendo para você? Descanse em mim. Meu Deus, está dando tudo errado. Descanse em mim. Ninguém não dá nada por você. O Senhor diz para você, descanse em mim. Alguém não te honra, mas o Senhor está dizendo, meu Deus, descanse em mim. Eita, que Deus tremendo. Está todo mundo dizendo que tu não vais conseguir. O Senhor está dizendo para você, descanse em mim. Mas alguém não me valoriza. O Senhor está dizendo, descansa em mim. Que Deus tremendo, não é? Que Deus grande. Que Deus poderoso. Ele está dizendo, descanse em mim. Sossegue. Meu Deus, quantas pessoas desesperadas que hoje o Senhor está acalmando o coração, está aquietando e está dizendo, descanse em mim. Diz a Bíblia Sagrada que quando Ele chega, meu Deus, quando Ele chega, alguém se alegra porque entendeu. Chegou mais um escravo. Chegou mais um escravo para trabalhar. Compraram mais um. A venda de José teve a permissão do dono do céu. Você tem que entender que quando alguém lhe vende, existe a permissão de Deus. Existe a permissão de Deus, pois a permissão de Deus, ela é verdadeira. Houve uma permissão de Deus na vida de José, venderam ele. Quando ele chega no Egito, olha quem chegou. O rei nada sabia da história. É a Bíblia que diz, está escrito, Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Tu estás entendendo o que Deus está dizendo para você? Ninguém nada sabe a teu respeito, mas o dono do rei que tinha subido ao trono, o dono do rei sabia de tudo acerca de José. Deus sabe de tudo a teu respeito. Meu Deus do céu. Eita, glória a Jesus. Isso aqui é mensagem, irmão, para 2 horas de mensagem, porque eu ainda estou no versículo 8, tem tanta coisa para falar, tem tanto mistério de Deus para ser revelado, porque a Bíblia tem revelações profundas. Eu digo, repito, não me canso de dizer, a Bíblia tem revelações profundas. E quem para ouvir essa palavra, para se alimentar dessa palavra, ele cresce, ele se fortalece, ele se enche de poder, ele recebe a unção de Deus e é abençoado no nome de Jesus. Ele nada sabia sobre José. É o tipo da coisa. É quando você chega em algum lugar, alguém te olha e te julga, porque nada sabe da tua história. Eu cheguei em um lugar para pregar a palavra e uma pessoa perguntou, quem é que vai pregar hoje? E o que tinha me convidado disse, está aí do seu lado.
E ele olhou para mim assim, ó, dos pés à cabeça, e disse: é o senhor, é? Eu disse: ó, eu creio que sim, varão, ora por mim aí. E ele olhou assim, de vez em quando ele olhava para mim. Ai, meu Deus. Aí eu vou para a Bíblia. A Bíblia diz que ninguém sabia da história sobre José, não sabia nada. Eu disse: tu não sabe nada sobre mim. Fica aí sentadinho. E ele me olhava como quem queria dizer: é tu mesmo que vai pregar, é? Aqueles crentes que se sentem melhor do que o outro. Eu caladinho na minha. Eu digo: sim, Jesus, manda mais. Eu ligado no céu, ligado no trono da graça, entendendo que Deus poderoso como Ele é aquele que trabalha, aquele que manda, aquele que faz, aquele que ordena, aquele que opera, aquele que domina, aquele que manda o maná do céu, aquele que alimenta o seu povo de uma maneira muito agradável. E diz a Bíblia Sagrada que ninguém nada sabia sobre José, mas Deus sabia de tudo sobre ele. Deus sabia que ele precisava ser honrado. Deus sabia do sofrimento que ele já tinha passado para chegar ali. Porque uma coisa é você ser vendido por alguém que você não conhece, outra coisa é você ser vendido pelo seu próprio irmão. Ele foi vendido pelos próprios irmãos que vendeu. Mas Deus sabia de tudo sobre ele. A Bíblia Sagrada diz que disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita agora numeroso e mais forte do que nós. Observe que no capítulo de número 1 de Êxodo, versículo de número 9, quando o crescimento chegou, houve um reconhecimento. Presta atenção que Deus está falando com você. Através do crescimento vem o reconhecimento. Houve o crescimento, depois veio o reconhecimento. Você crê que Deus é aquele que faz vir o reconhecimento? Sabe o que é reconhecer, sabe? Eu vou explicar para você o que é reconhecer. Reconhecer é, na verdade, identificar. Ora, eu estou reconhecendo fulano, eu estou identificando fulano. Reconhecer é distinguir. Distinguir algo, ou podemos dizer que alguém, por certo, de que através da característica, conheceu anteriormente alguém que você ouviu falar anteriormente, ou você viu. Não é? Reconhecer, podemos entender que é admitir, é certificar como verdadeiro. Eu reconheço. Você já ouviu, olha, faz o reconhecimento dessa firma, dessa assinatura aqui. E a pessoa vai no cartório e faz o reconhecimento. Você está entendendo? Então, quando o crescimento aconteceu, depois do crescimento veio o reconhecimento. Ou seja, começaram a reconhecer que o povo de Israel era um povo, é um povo abençoado e que Deus estava cuidando deles de uma maneira muito especial. Então você precisa entender que ainda que alguém não saiba nada sobre você, o dono do céu sabe. O dono do céu é aquele que cuida. O dono do céu é aquele que supre. O dono do céu é aquele que trabalha. O dono do céu é aquele que entra e que faz aquilo que lhe apraz. Porque ele continua sendo Deus.
Ele continua sendo grande. Então, se você tem essa certeza que Ele continua sendo grande, pode ter certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer por você. Pode ter certeza que o Senhor vai fazer, vai mostrar a grandeza dEle. Vai mostrar que verdadeiramente Ele é aquele que trabalha para mostrar que é contigo. E que vai fazer o impossível se tornar possível. Alguém entendia? Chegou mais um escravo. Mais um escravo não. Chegou mais alguém que verdadeiramente vai ser reconhecido por Deus. Chegou alguém que verdadeiramente vai ser bênção nas mãos de Deus e vai ser canal para aqueles que um dia o escanteou. Tenha certeza, creia nessa palavra, porque pode ter certeza que hoje, em meio aos escanteios que você está, pode ter certeza que você vai ser canal. A Bíblia Sagrada diz que Josué, ele foi canal. Ele foi canal para os irmãos dele, porque um dia os irmãos dele precisou dele quando ele estava no topo muito alto, quando ele tinha sido recompensado, abençoado, quando Deus o fez crescer, grandes coisas aconteceu. Sabe por quê? Porque ele foi canal. Você precisa entender que você vai ser um grande canal de bênção para alguém. A Bíblia Sagrada diz em Romanos 8:18 que as aflições deste tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele sofreu. Ele enfrentou momentos difíceis, mas ele cresceu, ele se tornou muito numeroso, ficou mais forte do que os demais. A Bíblia Sagrada diz que houve guerra, houve luta, porque ele tinha se tornado forte, ele tinha crescido. Porque alguém não sabia nada sobre ele. Alguém não sabe nada sobre você. Está sabendo de alguma coisa a respeito de fulano? Tô não. Rapaz, fulano está fraco. Fulano não vai resistir não, vai. Fulano não vai sair mais daquela situação, vai. Acalme o seu coração, tenha calma. Tenha calma que a última palavra não foi dada ainda não. Você está querendo ir para onde? Se aquiete em nome de Jesus, porque a última palavra não foi dada. Deus ainda não ordenou para sair. Então receba a resposta de Deus, se aquiete e deixe Deus trabalhar. Se alguém hoje te pisa, porque não sabe nada sobre você, não sabe o que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz que ele se tornou mais forte, ele cresceu. Aí a Bíblia Sagrada diz, amados, observe comigo, viu? A Bíblia Sagrada é verdadeira, a genuína palavra, verdadeira, inerrante. No livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 10, diz que quando eles tomaram conhecimento que o crescimento já tinha acontecido, aí eles agora disseram, temos que agir com astúcia. Meu Deus, que coisa, hein? Temos que agir com astúcia. Eles ficaram agora perturbados com a situação. O que é astúcia? Astúcia é, na verdade, uma qualidade de quem é astuto, não é? Astúcia é, podemos dizer que é traquinagem, travessura. Astúcia é maldade. Ele diz no capítulo 1, versículo 10, temos que agir com astúcia para que não
se tornem ainda mais numerosos. Observe que houve uma inquietação da parte de alguém, quando alguém tentou, pensou, imaginou, maquinou, preparou para agir com astúcia contra a vida de José. Minha querida, meu amado irmão em Cristo, não se preocupe com quem está agindo com astúcia. Meu Deus, a palavra de Deus é tremenda, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Não se preocupe, porque Deus hoje, a mensagem de Deus hoje para você, é que Deus está visitando quem está querendo agir com astúcia, porque aí Deus pega a astúcia de alguém e coloca ela por terra. Você crê? Você crê que Deus hoje está pegando a astúcia de alguém e está colocando ela por terra ao teu favor? Ele disse, temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Observe comigo que a astúcia aqui era tão grande, aonde nós temos que ter muito cuidado, porque ele disse, se preciso for, se necessário for, se unam a ele, ou seja, se faça amigos dele, depois crie guerra e fuja do país. Meu Deus, como a palavra é tremenda, não é? Mas que você possa guardar essa palavra. Diz a Bíblia Sagrada que alguns foram forçados a oprimir o povo. Está escrito onde isso aí, pastor? Êxodo capítulo 1, versículo 11. Estabeleceram-se, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimir com tarefas pesadas. Assim os israelitas, conselheiros, diz a Bíblia Sagrada, conselheiros de Pitom, conselheiros de Ramassés, todos quanto eram dali oprimiam. A opressão era muito grande, a astúcia era muito grande, mas Deus estava no controle, cuidou do povo, mostrou a grandeza dele, grandes coisas o Senhor fez pelo seu povo. Receba essa palavra e acredite que Deus está pegando a astúcia de alguém e está jogando por terra para te dar vitória. Recebe essa palavra em nome de Jesus.